Segundo o antigo folclore europeu, acreditava-se que espíritos familiares, às vezes chamados de familiares ou guias animais, eram entidades sobrenaturais que ajudavam bruxas e curandeiras a praticar magia. De acordo com os registros da época, esses seres apareciam de várias formas, muitas vezes como um animal, mas também como uma figura humana ou humanoide. E foi justamente a um espírito familiar como este aqui descrito que a assassina da história de hoje tentou atribuir os seus crimes. Você acredita nisso? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Tainara e você está no Quadro Bizarro, um espaço aqui no qual nós conversamos sobre casos reais, bem bizarros, bem estranhos, mas é claro, sempre tendo ali como base a literatura, porque por mais que eles sejam reais, que eles tenham de fato acontecido, nós sempre recorremos a livros. E no vídeo de hoje nós vamos falar de mais uma mulher cuja história é retratada em Lady Killers, de Tori Telfer, um livro que sai aqui no Brasil pela Dark Side Books e do qual nós já falamos aqui em outros 3 momentos, contando as biografias, as histórias de 3 outras mulheres. Não há nenhum problema caso você não tenha assistido aos outros vídeos, porque cada vídeo é único e traz uma história totalmente diferente. Já curta o vídeo se você gosta dessa temática, já se inscreva no canal se é novo por aqui e vamos começar! Episódio de hoje, Elizabeth Ridgway. Elizabeth nasce em uma pequena cidade britânica chamada Ibstock. É dito que ela nasce na segunda metade do século XVIII, mas nós não sabemos a data exata. Ela morou na casa de seus pais até os seus 29 anos e, para quem via ela de fora, pensava que ela era apenas uma mulher muito dedicada à família e também à igreja local no qual ela era vista com frequência. Inclusive, essa é uma das razões que leva a Tori Telfer, a jornalista e autora deste livro, a intitular o capítulo destinado a Elizabeth Ridgway como Santa Diabólica, porque ela era uma pessoa que estava sempre na igreja, mas aquilo que ela fazia e os seus pensamentos não condiziam, não combinavam com o bem. Apesar de ela passar uma imagem, de ela ter essa aparência de boa moça, digamos assim, ela tinha um gênio muito forte. E logo nessa idade, ela discute com a mãe devido a afazeres ali da casa, do cotidiano, coisas simples, básicas do dia a dia. E durante essa discussão, ela fica extremamente chateada, extremamente brava e ela acaba tirando a vida da própria mãe através de veneno. É claro que naquele momento todo mundo pensou que foi uma morte normal e ninguém jamais desconfiaria da própria filha, não é mesmo? Então ela não foi presa, ela continua vivendo a sua vida normalmente e o mais curioso é que foi sem demonstrar nenhuma culpa após isso. O pai dela também não desconfiava e a gente tem que lembrar que é uma época na qual a medicina não era tão avançada assim e a higiene das pessoas também não era lá aquela coisa, então era muito comum que as pessoas morressem facilmente, as coisas não eram como hoje. E com a morte da mãe, ela fica nessa posição de liderança da casa, de organização, de governar e tudo mais, só que ela logo se cansa dessa vida monótona no interior, porque eles moravam em uma fazenda retirada, então ela decide trabalhar como uma empregada doméstica em uma casa no centro da cidade. Lá nessa casa, que era uma casa de uma família mais abastada, ela vai ter contato com pessoas ricas e ela vai se interessar, vai ficar deslumbrada por esse mundo delas. Só que ela também vai ter contato com pessoas mais simples. Porém, é claro que nós tínhamos ali classes sociais muito bem separadas, muito bem definidas. Então é claro que ela não iria conseguir um pretendente rico do nada, sendo ela uma moça muito pobre, de uma família humilde. Então nós vemos ali que ela tinha esse desejo, que ela era um pouco sonhadora nesse quesito, inclusive. Dentre as várias pessoas que ela conheceu na casa, destacavam-se 2 homens. Um se chamava John King e o outro se chamava Thomas Ridgway, que, conforme vocês devem imaginar, é com quem ela se casa, tendo em vista que o sobrenome dela, vocês já ouviram aqui no vídeo, era Ridgway. Porém, já vamos conversar sobre eles. Neste momento é importante trazer aqui a informação de que a Elizabeth, com aquele gênio forte dela, aquela personalidade difícil, ela logo se desentendeu com um outro homem que trabalhava ali como criado
empregado da casa. E aqui, nas palavras de Tori Telfer, este homem, este empregado, ele de manhã estava muito saudável, porém, mais tarde morreu subitamente. E mais tarde, é claro, nós vamos saber que ele também foi envenenado. Mais uma vez, ninguém desconfiou da Elizabeth, porque ninguém imaginaria que uma moça humilde do interior, com uma aparência de tranquila, iria ser capaz de matar alguém. E ela não demonstrava mesmo, de fato, ser uma assassina, ser uma criminosa, porque ela ficava muito irritada com determinadas situações. Mas ela não explodia, ela não gritava, ela não falava, ela não colocava isso pra fora, entende? Ela guardava isso pra ela até isso sufocá-la e então ela tentar se vingar da pessoa. Então ela nunca falava nada para suas vítimas, ela simplesmente ia lá e matava elas. Era como se, não tendo essa reação, esse poder de lutar, de gritar, de falar, de bater, ela simplesmente decidisse eliminar essas pessoas da sua vida, literalmente falando. Bom, depois disso, agora vamos então falar do John King e do Thomas Ridgway. A Elizabeth, ela dava muita bola, muita corda para os dois de forma igual, digamos assim, de modo que ambos acreditavam que iriam se casar com ela. É claro que um não sabia do outro, então por isso que ela conseguia levá-los na conversa. Só que é claro que sendo uma cidade pequena, sendo uma época aí bem antiga, caso ela escolhesse um e o outro ficasse sabendo que ela estava de conversa com esse um ao mesmo tempo que estava de conversa com ele, acabou preferindo o outro, iria ficar com raiva, iria sair falando dela, contando tudo, e ela iria ficar ali mal falada na cidade, iria ter toda a sua reputação estragada. E ela tinha que escolher um, porque ela não podia ficar levando eles na conversa para sempre, até porque ela dava muita corda para os dois. Só que cada um estava ali pensando, não, ela está dando corda pra mim porque ela quer casar comigo. E se ela não casasse, eles provavelmente iriam difamá-la. Eis que, tendo em vista que ela era uma mulher muito ambiciosa, ela decide escolher o mais rico, o Thomas Ridgway. Só que a partir dessa escolha, ela precisa lidar com aquele que não foi o escolhido. No caso, o John King. E a forma com que ela faz isso, mais uma vez, é o veneno. Ela envenena o John, que morre subitamente, e aí ela fica mais um tempo ali trabalhando na casa, o tempo suficiente para que ninguém desconfie que ela tinha alguma coisa a ver com o assassinato. Depois, ela simplesmente pede demissão e ela se casa com o Thomas Ridgway, que era um cara que trabalhava ali, que tinha alguns aprendizes, que tinha um pequeno comércio de alfaiataria, que tinha um certo nome de prestígio, isso era o que ela pensava. Só que logo a partir desse momento, quando ela se casa, ela descobre que não era bem assim, que na verdade ele meio que aparentava ter aquele dinheiro, que ele aparentava ter uma posição ali de prestígio, mas ele estava à beira da falência, e o ápice disso foi o momento em que a irmã dele vai cobrar uma dívida dele, e caso ele viesse a pagar aquela dívida, eles iriam à falência. Lembrando novamente que ele tinha dois aprendizes que estavam sempre com ele. Então a Elizabeth, quando ela vai, é claro, envenenar esse marido percebe uma substância arenosa ali, que nada mais era do que o veneno. E os seus auxiliares também percebem, só que quem come essa comida é simplesmente o marido. E após comer essa comida, o marido vem a falecer. E os auxiliares, eles ficam muito desconfiados, na verdade eles têm praticamente certeza de que ela envenenou o marido. E aí o que a Elizabeth vai fazer? Vai tentar eliminar as testemunhas, tentando envenená-los também. Só que eles ficam muito desconfiados, então eles dizem que eles têm essa desconfiança, jogam assim na cara dela, e aí ela tenta comprar o silêncio deles. Só que isso também não adianta, eles saem correndo e eles vão e contam para as pessoas o que é que estava acontecendo. Então uma pequena investigação ali é aberta, os parentes do Thomas Ridgway ficam sabendo. O Thomas, ele já havia sido enterrado, mas a partir desse momento o corpo dele é desenterrado, o legista vai investigar, vai estudar esse corpo e vai descobrir que de fato ele havia sido envenenado. E aí, é claro, a principal suspeita é a Elizabeth Ridgway. A Elizabeth, então, é presa e a condenação dela foi algo bem diferente aqui para mim, porque eu ainda não tinha lido sobre uma condenação, assim, já tinha ouvido falar, mas não tinha lido uma história completa, sabe? E a que eu li foi bem chocante, bom, que foi a condenação de morte na fogueira, ou seja, ela seria queimada
viva. Mas em nenhum momento ela confessa esse crime, ela simplesmente vai para a prisão, esperar o momento desse fatídico dia, e aí mandam um clérigo conversar com ela. E este homem, ele vai lá tentar extrair uma confissão, um arrependimento, e ele não consegue, ele vai ficando cada vez mais bravo, porque toda vez que ele chegava lá, ela tinha uma nova história. E aí ele ouvia aquela história e no final, todo incrédulo, ele dizia que não iria mais voltar, porque ela só contava mentiras. Então ela dizia que tudo bem, no dia seguinte, na próxima vez, ela contaria a verdade. E assim ela vai levando ele, é meio que uma história das 1001 noites, sabe? Eu achei muito interessante essa parte, até meio bizarra, né? Mas interessante, porque realmente tem uma semelhança muito forte com a história de 1001 noites. Porque o que ela estava fazendo com essa conversa? Ela estava tentando adiar esse dia em prol de repente conseguir ali ser solta, absolvida, não sei dizer qual era o plano dela, mas o adiamento era possível de ser visto através desse plano. Então nós vemos ali um comportamento muito manipulador também, porque ela consegue adiar por certo período tudo isso. E aqui a Tori Telfer, ela traz um comentário que eu acho pertinente de ser lido. Séculos depois, pesquisadores dividiriam mulheres psicopatas em duas grandes categorias. E a primeira, mulheres propensas ao tédio que buscam emoções, que não têm empatia e que amam o embuste interpessoal. Descreve bem Elizabeth. E era isso, porque parecia que quando ela enjoava, ela se irritava, ela ficava com tédio diante de certa situação, a partir de certo comportamento de alguma pessoa, ela simplesmente ia lá e eliminava a pessoa, e com isso eliminando esse comportamento e a situação na qual ela se encontrava. Finalmente chega o dia da Elizabeth sofrer, né, a sentença a qual ela foi condenada, que seria então a fogueira, que foi o dia 24 de março de 1684. No mesmo dia, dois irmãos, eles também teriam a sua sentença, e é oferecido a um desses irmãos certo perdão se ele fosse capaz de ser o carrasco do seu outro irmão, que também foi condenado, e da Elizabeth. Mas ele não quis, então ele acabou morrendo ali também nesse momento. E a Elizabeth, ela pede assim, ela implora que primeiramente levem ela à forca, só depois coloquem fogo no corpo dela, mas o pedido dela não é atendido e ela é queimada viva. E essa parte aqui, ela é muito bizarra, chocante, sabe? Ela faz a gente refletir bastante sobre a barbárie do mundo antigo. Vou ler pra vocês o trecho final da história aqui. Pouco antes do fim, Elizabeth ergueu a voz. Ela implorou às autoridades para que a enforcassem primeiro e então a atirassem ao fogo, mas eles recusaram. Em vez disso, eles a amarraram na estaca e acenderam a lenha ao redor de seus pés. Quando as chamas a lamberam, ela soltou um grito agudo e tentou se afastar do fogo. Isso significa, de forma um tanto misericordiosa, que ela se asfixiou, pois havia uma corda amarrada em volta de seu pescoço e a fumaça começou a preencher seus pulmões. Então, inconscientemente, ela queimou. E assim, a história se encerra. E o que mais me chocou não foi nem a forma como ela morreu, sabe? Foi o espetáculo em que as pessoas transformaram essa situação, porque havia multidões lá assistindo, como se fosse uma peça de teatro, como se fosse um show musical, como se fosse um divertimento. Isso mostra pra gente como os humanos estão repletos de crueldade, apesar de tudo aquilo que ela fez, não deixa de ser algo igualitariamente macabro. Curtam o vídeo se vocês gostaram dele, não da história, né? Mas do vídeo. E vejo vocês no próximo episódio do Quadro Bizarro. E vou deixar ali no primeiro comentário e na descrição deste vídeo todos os links dos outros vídeos que o quadro já tem.